meus amores! Estou aqui hoje para te trazer um workshop sobre fator encolhimento. Mas vamos lá, de repente você caiu nesse vídeo e não faz a menor ideia do que seja o fator encolhimento. O fator encolhimento é o ato que um fio de cabelo tem de não mostrar a sua curvatura, o seu tamanho real. Por quê? Porque ele forma curvas. E essas curvas impedem de que o seu tamanho real seja revelado. Então, os tipos de cabelos que existem são o cabelinho crespo, cabelinho cacheado, cabelinho ondulado e liso. Então, vamos nos aprofundar em saber o que fez com que cada fio de cabelo tomasse uma conformidade, uma forma diferente. Vamos buscar isso lá na história e com isso introduzir o nosso workshop de hoje. Nós, seres humanos, começamos a apresentar características diferentes, que são cor de pele, cor dos olhos, tipo de cabelo. Isso começou a ter diferença entre um indivíduo e outro de acordo com o processo migratório que o ser humano teve que passar para se adaptar a cada espaço do planeta Terra, a cada espaço, que ele teve que passar no seu processo de evolução. O local onde há indícios das primeiras civilizações é na África. Então, partindo da África, o ser humano foi migrando para os outros continentes que hoje nós conhecemos. Então, gente, existem várias teorias que apontam a forma como o homem migrou para todos os outros continentes que hoje nós conhecemos. Eu vou tentar mostrar um mapa aqui para vocês. Espero que vocês consigam visualizar bem. Aqui é um mapa que mostra, uma das teorias de migração. Alguns apontam que o homem ele migrou para todos os outros continentes de uma vez só. E existem outras teorias, como que mostra aqui no mapa, que é a mais aceita, que o homem saiu da África, e aí ele foi para a Europa, Oceania, Ásia e depois para as Américas. Então existem essas duas teorias, que foi tudo uma que aponta que foi tudo de uma vez, e a outra que aponta que foi de pouquinho em pouquinho. Sendo por fases ou não, vocês vão provavelmente concordar que em cada cantinho do nosso planeta nós temos um clima diferente, nós temos um relevo diferente, nós temos uma fonte de alimentação diferente e todos esses fatores acabaram influenciando nas características físicas diferentes que hoje nós temos. Vamos tomar como exemplo a melanina, a pele que contém uma maior concentração de melanina, que é uma proteína que confere proteção contra a radiação solar. Então, a pele que teria mais melanina é a pele do indivíduo que sobreviveu a um clima muito quente. Por outro lado, a pele com menos melanina, ela favorece a síntese de vitamina D em casos de pouca iluminação solar. Então, sendo assim, a pele com menos melanina seria uma característica de um indivíduo que sobreviveu a um clima muito frio. Outro exemplo seria a espessura do nariz. O nariz largo, ele é uma característica que veio de um indivíduo que precisou sobreviver a um clima muito quente. O tipo de respiração que em locais muito quentes a pessoa, o indivíduo precisa ter, favoreceu a espessura do nariz ser mais largo. E o nariz muito fino é originado do tipo de respiração que o indivíduo precisou ter em climas muito frios. Então, assim como todas as outras características físicas, que nós temos, que algumas eu citei aqui, os diferentes tipos, as diferentes formas de fio de cabelo que nós temos, se originou pelo fato da adaptação climática do nosso corpo para sobreviver a cada ambiente diferente que nós temos no nosso planeta. Vamos relembrar, então, a função biológica do fio? O fio tem a função de proteger a nossa pele. Sabendo disso, o tipo de proteção vai mudar de acordo com o tipo de clima. A África, ela como é o início, onde aponta o início de tudo, a África ela é um local muito quente. E o cabelo crespo se originou nesse local. Por quê? O cabelo crespo, ele consegue manter uma distância, uma fina camada da minha pele
que seria aqui o meu couro cabeludo, para a atmosfera. Então, ele cria um espaço de refrigeração. Um espaço que, se você olhar, ó, quando você olha para o meu cabelo ou qualquer outro cabelo crespo, você não vê nitidamente a raiz. Você percebe um espaço que existe entre a pele da pessoa, né? Olha como é que ele se levanta, e a atmosfera. E isso cria uma passagem de ar, criando uma refrigeração. Mas, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei pensando, cara, mas como assim? Meu cabelo, eu tenho a impressão que ele esquenta devido à curvatura e à sua estrutura. Então, eu tenho a impressão que o fio crespo, eu tinha, né, antes de me aprofundar nisso, que o fio crespo ele traria uma sensação de mais calor, devido ao volume, devido à sua estrutura. Então, eu não consegui entender muito bem. E eu tenho, gente, uma dificuldade de entender as coisas. E assim, eu ficava muito chateada, eu costumava ficar muito chateada com isso, até que hoje, eu, graças a Deus, eu sou feliz por ter essa dificuldade, porque essa dificuldade me coloca num lugar onde eu consigo ajudar outras pessoas que também têm dificuldade de aprendizagem, eu consigo, nesse lugar, ajudar outras pessoas também a entender. Então, quando eu estava pensando nisso, e eu remoendo isso, eu estava na cozinha. Aí eu tive um entendimento. Eu vou trazer aqui para vocês, para ver se você também esclarece um pouco mais, se caso você também é uma pessoa dessas que teve essa impressão que eu tive. E aí, né, eu tava lá, cozinhando, e eu fiquei, e eu pensando, tentando trazer o conteúdo, né? Caramba, eu não acho não, eu tô estudando isso, mas eu não acho que o cabelo crespo refrigera, e eu tenho a impressão que ele esquenta. Aí, eu cozinhando, eu tive que pegar nessa panela. Só que ela tava muito quente quando eu encostei. Aí eu logo tirei minha mão. E eu precisava pegar aquela panela, naquele momento em que ela estava muito quente. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pano de prato, que olhando parece que pano, né, é uma coisa também que aquece. Aí eu peguei o pano e consegui pegar no cabo da panela que estava muito quente, sendo que com os meus dedos, sem essa proteção do pano, eu não conseguiria, eu iria queimar o meu dedo. Aí eu entendi. Olha só que interessante. É muito legal, né, gente? Olha, o pano, o que ele fez? Ele aumentou a distância entre o calor extremo que estava no cabo da minha panela para a minha pele, para a pele da minha mão. E o pano, que aparentemente parecia que era algo que iria aquecer mais, ele me protegeu, porque ele criou esse espaço de proteção entre o cabo da panela quente e a minha mão. Ah, e eu entendi o porquê que o cabelo crespo é dessa forma e por que ele cria esse espaço. E tem a questão também que os fios de cabelos crespos, eles são muito leves. E isso também favorece essa questão. Já o clima frio deu origem aos cabelos lisos. E isso é porque os cabelos lisos funcionam como isolante térmico. Eu não falei que o cabelo crespo é leve e essa característica também funcionava para proteger do calor? Então, já o cabelo liso, ele já é um cabelo mais pesado e você quase não encontra espaço entre os fios. E isso é uma característica que faz com que ele funcione como isolante térmico. Olha, eu vou pegar aqui minha bonequinha, que tem o cabelinho liso, e olha, percebe uma coisa, o cabelo liso, ele quase não tem espaço entre um fio e outro. Olha aqui o meu cabelinho que é crespo, olha o espaço que existe entre um fio e outro. E esse aqui não existe esse espaço. Sem contar que é um fio mais pesado. Então, essas características faz com que não haja perda de calor do corpo, da cabeça, da pele da pessoa para o ambiente. Então, isso faz um isolamento térmico. E é uma proteção, é uma característica de um indivíduo que sobreviveu a um clima muito frio. Eu acredito que essa explicação traz para nós a reflexão sobre admirar cada característica física que nós temos, porque cada característica nós herdamos dos nossos antepassados, que foram fortes o suficientes para sobreviver e imprimir essas características hoje na nossa imagem. Então, eu gostaria que cada vez que você fosse se olhar no espelho, para de repente se depreciar, para de repente falar de alguma característica física que você tem e que você não gosta, que você possa se lembrar dessa explicação e que você possa saber que você é mais forte
do que você pensa que é. Porque você carrega a característica física de um sobrevivente a qualquer tipo de clima, a qualquer tipo de adversidade que seja. Você você tem uma característica e carrega isso na sua imagem de um sobrevivente à adversidade. Agora, vamos voltar para cabelos, que é o tema desse workshop. Se você já acompanha a gente aí há um tempinho no canal, você já sabe que o fio de cabelo, ele se origina do folículo. O folículo é aquele órgãozinho pequenininho que fabrica o nosso fio. E eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Trouxe aqui uma imagem para vocês das diferenças que existem em cada folículo. Se você olhar bem e reparar, eles são o mesmo, o folículo é o mesmo. O que muda é a forma dele. A forma do folículo muda a forma do fio de cabelo. E esse é um desenho. Agora, eu trouxe para vocês na íntegra, na realidade, como é um folículo. Aqui, você pode observar, nesse primeiro aqui, é um folículo de um cabelo crespo e cacheado. O segundo é o folículo de um cabelo ondulado. E o último é de um cabelo liso. Lembra das explicações anteriores, a vídeos anteriores que eu disse que o folículo é aquele saquinho de pele, que ele é uma invaginação da derme, que é uma estrutura formada por pele, e ele acaba sendo um órgão e ele fabrica o nosso fio de cabelo. E o que muda é a forma dele. Então, eu acredito que deu para entender e reparar o formato de cada um. Esses são folículos de verdade, gente. Ah, e outra coisa, essa partezinha que vocês estão vendo, transparentezinha, gelatinosa, é o folículo. E a parte pretinha já é o fio de cabelo. Nós acabamos de aprender agora a forma anatômica. Em anatomia, a gente estuda as formas. E agora nós vamos entrar em composição. A composição dos fios de cabelo, basicamente, de uma maneira bem básica, se resume a água, óleo e proteínas. E dentro disso aqui, vocês imaginam, será que tudo isso está solto dentro do fio? Não, não está solto não. Está tudo ligado, está tudo unido por ligações. E aí, como o nosso tema hoje é o fator encolhimento, eu vou me ater só às ligações que estão relacionadas com a forma do fio. O componente que está ligado à forma do fio é a proteína queratina. Então, vamos aprender a forma com que essas proteínas se ligam, especificamente a proteína queratina, que é a que doa a forma para o nosso fio de cabelo. A proteína queratina não é uma coisa só. Ela é uma molécula muito grande, cheia de componentes, e um deles é responsável por trazer as formas do fio. E aí, essa substância que está dentro da queratina e que é responsável pela forma do fio, se chama enxofre. O enxofre na tabela periódica, ele é representado pela letra S. E aí eu vou trazer aqui a foto, a imagem de como está essa ligação do enxofre, que está dentro da queratina, dentro ainda do fio de cabelo, fazendo com que cada fio assuma a sua curvatura. Espero que vocês consigam ver, eu acho que está dando para ver. Então, essa primeira imagem que está em linha reta simboliza um cabelo liso. E esse tracinho simboliza que é uma ligação. E o S significa esse átomo de enxofre. Então, são ligações de enxofre, que no caso é o que está representado aqui nessa imagem, que faz com que cada fio tenha a sua curvatura. A imagem do lado, que é uma imagem em curvas, é o que simboliza um cabelo ondulado. Você percebe que na parte reta, que simboliza o cabelo liso, a ligação de enxofre, ela está ali em linha reta, e no cabelo que já é ondulado, a ligação está um pouquinho diferente?
E é isso que muda, gente, é a posição e a forma com que esse enxofre está ligado dentro do nosso fio, vai determinar o padrão de curvatura que cada um vai ter. Nós acabamos de aprender que as ligações de enxofre é que determinam a forma do fio. Quando nós temos a curvatura mais apertadinha, significa que nós temos mais dessas ligações. Quanto mais curvatura, quanto mais fechada for a curvatura de um cabelo, maior é o número dessas ligações de enxofre. Então, o cabelo crespo, que é a curvatura que é mais fechada, mais apertadinha, é o fio de cabelo que tem maior concentração dessas ligações. Essas ligações, elas funcionam mais ou menos como se fosse cordinhas que mantêm esse ponto em direção a esse ponto, ligados, como se fosse uma força que é muito semelhante a uma força de atração. Eu tenho aqui um ímã. O ímã é uma força de atração, ó. Percebe? Só aproxima um pouquinho e já mantém. Então, é o que acontece com os cabelos que têm curvatura. Tem forças de atração ligando esse ponto a esse ponto, esse ponto a esse ponto. É como se o fio está aqui e aí, de repente, tem uma força que atua aqui que vai fazer com que ele forme curvinhas e tome essa conformação aqui. É mais ou menos isso que acontece. Vamos pensar que a nossa queratina, ela tem a característica de doar força. É ela que abriga força, é ela que abriga resistência e a elasticidade do nosso fio. Se nós mudarmos e tirarmos essas forças de atração que atuam aqui, modificando a queratina, nós trazemos em algum grau uma certa fragilidade para o nosso fio. E o fator encolhimento é justamente o que está fazendo esse cabelo ser saudável. Se eu tiro essas forças, se eu quebro com alguma substância química essas forças que estão atuando aqui, eu trago fragilidade para esse fio, porque eu altero a queratina, que é uma estrutura de força dele. Então, não é interessante nós tirarmos aqui, modificarmos essa estrutura, porque isso trará possíveis danos para o fio. Com isso, eu trouxe toda essa aula, esse entendimento, essa explicação. E eu sei, né, devido a tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, que o fator encolhimento é um fator de saúde do cabelo. Se ele tem encolhimento, significa que essas estruturas estão unidas, estão ligadas, e isso é positivo. Mas eu gosto muito do meu cabelo volumoso e o fator encolhimento não deixa ele revelar todo esse volumão. Com isso, nós, né, eu e meu marido aqui no salão, nós desenvolvemos técnicas que ajudam a lidar com o fator encolhimento de uma forma natural. E agora nós vamos para a parte prática desse vídeo, ensinando passo a passo que nós desenvolvemos para lidar com o fator encolhimento. Então, nós estamos aqui com a Kelly. É uma cliente nossa, uma cliente querida e que tem um incômodo, né, com a questão do fator encolhimento. E nós hoje vamos trazer para vocês a ideia de como lidar com o fator encolhimento de uma maneira mais saudável, mas sem perder a definição. Então, ela chegou aqui agora para mim, nós vamos fazer a higienização correta, que é o primeiro passo sempre, né, de tudo que nós vamos fazer. Então, higienização, vamos fazer o tratamento adequado no cabelinho dela, e aí eu volto para mostrar para vocês a finalização, que é a parte que a gente já começa a orientar as técnicas adequadas para que a gente não sofra tanto com o fator encolhimento, tá bom? Já volto. Agora, o cabelinho da Kelly já foi devidamente higienizado, devidamente tratado. E se por um acaso você está assistindo a esse vídeo e você ainda não assistiu aos vídeos da nossa rotina de cuidados, passo 1 e passo 2, você para esse vídeo, vai lá assistir, porque é muito importante que você faça esse passo a passo que antecede esse aqui que nós vamos fazer agora,
da maneira adequada, senão você não vai conseguir ter resultado nesse momento, tá bom? E agora nós vamos finalizar o contorno, os fios que contornam a cabecinha dela, nós vamos finalizar de uma maneira e o restante dos fios de outra maneira. E aí eu vou aproximar um pouquinho com a câmera só para vocês verem os fios que a gente separou para finalizar diferente e vou mostrar a forma também. Separamos as mechinhas que contornam a cabecinha dela, que são essas que estão soltas aqui, e eu vou mostrar para vocês a forma que eu vou finalizar essas mechinhas. É muito importante que vocês utilizem a escova adequada para isso, tá? A escova adequada é aquela que vai alinhar o cabelo sem trazer quebra para ele. A Kelly, inclusive, né, gostou muito da escovinha que a gente utiliza aqui, né, que a gente usa e indica para os nossos clientes. Ela disse que até o filhinho dela, né, que não gostava, fala para eles saberem do seu filhinho, ele tem 1 ano e... Tem 1 ano e 2 meses e ele não gostava de pentear o cabelo por conta, né, desse desembaraço. E com a escova foi muito mais prático. Agora até ele mesmo pega a escova para poder desembaraçar o cabelo, tá muito mais prático. E eu lembro que você disse que também na sua rotina facilitou e agilizou, né? Facilitou o desembaraço e tornou o ato de desembaraçar mais rápido com o uso da escova adequada. Com certeza. Né? Eu levava mais ou menos 1h30, 1h40, até 2 horas para finalizar o cabelo. E agora, em 40 minutos, eu consigo finalizar e do jeito que eu gosto, né? Do jeitinho que eu gosto. E otimizou muito meu tempo. Então, meninas, é muito importante que vocês tenham a escovinha adequada, tá? Porque isso vai ajudar e vai até interferir no resultado se você não tiver. Aí, para finalizar, eu pego mechinhas extremamente finas, ó, desfiz o twist aqui e peguei mechas menores. Então, eu venho aqui com um produto de finalização, que é o produto adequado para o cabelinho da Kelly. Cada pessoa vai ter seu produto específico e para isso você precisa receber uma orientação de um profissional. E olha, eu começo aplicando aqui, mais do meio para a ponta, e eu paro aqui com a aplicação, ó, mais ou menos uns 2 dedinhos antes da raiz. Então, essas partes do cabelo que contornam o rosto, eu faço uma aplicação um pouco mais próxima da raiz, mas ainda assim não é uma aplicação que vai encostar o produto lá na raiz, onde ela vai ficar uns 2 dedinhos de distância. Alinhei bem, espalhei bem o produto de finalização, posso soltar e aí eu já vou ver a definição do cabelo. Vou continuar com todas as mechinhas fazendo nessa mesma distância, respeitando 2 dedos de distância do finalizador e alinhando com a escovinha para que esse produto possa percorrer bem pelo fio e trazer um bom alinhamento. E com isso trazer a definição também. Finalizamos todo o contorno da cabecinha dela, todos os fios do contorno, aproximando um pouquinho mais da raiz, como eu falei para vocês. Mas ainda assim respeitando 2 dedinhos de distância, que como vocês podem ver, a raiz fica, ó, limpinha, sem nada. E a raiz tem que sempre ficar assim, tá bom? A raiz nunca pode ter nenhum tipo de produto de finalização ou tratamento ou máscara de tratamento. A raiz precisa ficar limpinha assim, livre. E agora que eu finalizei dessa maneira, eu vou finalizar todo o restante do cabelinho dela, ó, que é toda essa região aqui, que ainda está no twist, eu vou finalizar diferente. E por quê? Aonde eu aproximei o produto de finalização, eu consigo mais definição em todo o cabelo, desde os fios que estão próximos à raiz até a ponta. Agora, nós vamos finalizar um pouquinho diferente todo o restante da cabeça. E por quê? Porque eu quero diminuir esse fator encolhimento. Então, eu não vou definir a raiz, ó, desfiz o twistzinho. E aí, como eu falei pra vocês, quanto mais fina for a mecha na hora da finalização, melhor. Então, desfiz o twist e ainda deixei a mecha mais fininha. E aí, nesse momento agora, eu vou finalizar somente o meio e a ponta do cabelinho dela. Eu vou deixar do meio para próximo da raiz sem finalizador, com o objetivo dele não ficar tão definido nessa região aqui, o que vai trazer movimento, balanço e um menor fator encolhimento. Quanto mais eu defino o cabelo, mais eu aumento o fator encolhimento.
E se eu quero o conjunto dos dois, de definição e volume, eu defino os fios do contorno do rosto, porque são os fios que ficam aparentes quando você vai fazer um afropuff, quando você vai fazer algum penteadinho. Então, são os fios que vão aparecer. E aí, os outros fios eu já não defino tanto, que é onde eu vou diminuir o fator encolhimento, fazendo esse afastamento do meu finalizador das regiões próximas do meu couro cabeludo. Ó, meio e ponta. Pego a quantidade aqui adequada de finalizador e vou concentrando no meio e na ponta. E um detalhe muito importante é que, como esse cabelo já foi devidamente tratado e agora ele está só sendo finalizado, ele não tem mais nozinhos, ele não está mais embaraçado. E aí eu não preciso mais desembaraçar. A escovinha é só para espalhar o produto. E eu não levo a escova até a raiz. Por quê? Se eu, na hora que eu estou finalizando, eu trago a escova aqui até a raiz, eu trago o produto que está de residual, como um residual aqui na escova, para próximo da raiz também. Então, para que esse produto que eu apliquei aqui não suba para essa região, eu preciso manter a minha escova nessa região aqui, ó, do meio e da ponta. E aí depois eu tenho meio a ponta mais definida e próximo à raiz ele não fica tão definido assim. E daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês verem esse combozinho de volume, de um cabelo solto junto com a definição. Um outro ponto de atenção é que se você não tiver o tempo e a paciência de pegar uma mechinha bem fina para fazer esse tipo de finalização, o resultado não será o mesmo. Por quê? Se você pega uma mecha muito grossona, o que vai acontecer é uma raiz que vai ficar realmente sem definição e uma ponta que vai ficar extremamente definida, o que vai resultar numa marca da sua finalização. E a gente quer aqui, né, tem um objetivo de fazer essa finalização sem marcas, com o cabelo bem soltinho. Então, para isso você precisa se atentar também fazer mechas finas. E aí, ó, agora tá o cabelinho dela aqui molhado. E nós já voltamos daqui a pouco com o resultado dele seco. Eu vou untar a minha mão com óleo vegetal, porém esse aqui da WNF não tem conta-gotas. Então eu peguei um conta-gotas que eu já tinha, para pegar aqui a quantidade certa, para evitar exageros. Vou colocar 2 gotinhas de óleo vegetal na ponta dos meus dedos, ó, para ficar bem lubrificado. E eu vou separar o cabelo da maneira que ela utiliza. A divisão vai ser a divisão que ela já usa no seu dia a dia. Separei aqui a parte da frente, lateralmente, e vou, ó, iluvar. Iluvar com óleo vegetal, porque isso aqui vai trazer uma proteção para os fios que vão estar dentro de um twist. E é muito importante que o seu cabelo, nesse momento, já esteja 100% seco. O twist é eu separar 2 mechinhas aqui de cabelo, e estou separando no sentido no qual ela divide o cabelo, que é essa lateral aqui, e eu vou torcer. Só que eu vou torcer suavemente, gente. Eu vou praticamente posicionar o cabelo. Eu não vou estrangular o cabelo, trazendo quebra para ele. Eu vou posicionar ele no twist e vou deixar um bom pedaço de pontas para fora. E para manter ele nessa posição, eu vou usar uma xuxinha de uma maneira que não fique tão apertada. Uma xuxinha que só mantenha ele nessa posição. E por que eu vou fazer isso? O que vai acontecer? O fato de eu ter lubrificado com óleo já vai trazer um tratamento e proteção para o fio de cabelo dela ao mesmo tempo. E vai fazer com que a raiz desencolha mais ainda, fique mais soltinha. E o fato de eu deixar a ponta livre, a ponta que já está definida, vai manter a definição da ponta. Se você não esquenta para a definição, você só gosta do volume, você pode fazer no cabelo todo. Mas, para quem quer o conjunto de volume e definição, você precisa se atentar a deixar essas pontinhas de fora. Agora, eu vou dar continuidade seguindo as divisões do cabelo dela, da forma que ela usa o cabelinho dela. Sempre lubrificando os dedinhos. Iluva o cabelo e esse vai ser o momento que vai mostrar se você realmente fez o passo a passo como a gente ensinou aqui. Porque se você não tiver feito da maneira correta, o cabelo não vai estar nessa flexibilidade aqui para manusear ele dessa maneira a seco.
Para a gente ter essa flexibilidade no fio, ele tem que estar realmente bem tratado e com a finalização adequada para isso. Sempre mantendo as pontinhas, todas as pontas do cabelo, elas precisam estar fora do twist, senão você vai perder a sua definição. E foi muito importante, gente, não ter finalizado a raiz e dar aquela distância boa que vocês viram que eu dei, porque isso agora faz com que o cabelo desencolha mais próximo à raiz e fique mais fácil também de ser manuseado. Porque quando a gente define desde a raizinha, a gente já traz um encolhimento e às vezes até um enrijecimento nos fios que estão próximos à raiz, dependendo do finalizador que você utilizou. Então, a raiz estando assim livre, tratada, mas livre do finalizador, isso mantém o cabelo mais soltinho e mais fácil para eu fazer isso aqui. As divisões foram feitas e é muito importante que vocês não façam divisões muito fininhas, porque fazendo uso dessa técnica eu observei que fazer divisões fininhas embola o cabelo e não traz o benefício do que a gente quer mostrar hoje. Então, as divisões têm que ser de mechinhas largas e sempre posicionando como você utiliza seu cabelo. E aí, você pode utilizar, né, essa técnica do twist com a xuxinha para ficar algumas horas ou até alguns minutinhos, só que nós percebemos que ela é mais eficaz quando você faz à noite, antes de dormir, porque ele fica um período de tempo maior e esse período de tempo maior que ele fica aqui, tanto absorvendo o óleo, tanto desencolhendo também, né, porque é esse o objetivo, ele tem mais durabilidade. Ele se mantém o dia inteiro solto, com movimento, com volume, com balanço. Então, quanto mais tempo conseguir ficar, se puder fazer à noite, é bem melhor, tá? E agora vamos deixá-lo aqui no tempinho de pausa e a gente vai mostrar o resultado. Ele já ficou aqui no tempinho de pausa e agora nós vamos soltar. Para soltar, é muito simples. Nós vamos tirar a xuxinha. E nesse momento de soltar, se você quiser passar óleo vegetal nos dedinhos, pode passar de novo, para proteger. Tirei a xuxinha. Aí agora, ó, o twist para desfazer é só você torcer ao contrário. Torceu ao contrário e desfez. E aí eu vou separando os fios. Vou separando, separando, separando. Cada xuxinha que eu desfizer, eu separo o máximo que eu conseguir com os dedos e eu vou dando sequência a todo o cabelo soltando dessa maneira. Olha esse resultado! Gente, olha só como esse cabelo tá lindo, solto, desencolhido, armadão, cheio de volume. Olha que coisa linda! O que você achou, minha querida? Desencolheu ou não desencolheu? Foi muito. E o tamanho que você ganhou de forma natural, né? Exatamente. Ai, lindo. Com definição. Sim, aí a gente conseguiu a mistura, o equilíbrio de um cabelo bem volumoso e definido ao mesmo tempo. E aí, às vezes, o que acontecia? Quando a gente orientava isso para as clientes, de aplicar o finalizador bem distante da raiz, a pessoa, nossa, mas a raiz vai ficar esquisita, vai ficar feio, mas não fica. Por quê? Essa técnica que nós estamos explicando hoje funciona para quem tem o cabelo crespo, como o meu, como o da Kelly, como o do meu esposo Gerson. Funciona para esses tipos de cabelo. E também para quem tem o cabelo cacheado com uma curvatura mais apertadinha, mais encolhidinha. Se você tem o cabelo com mais para a textura de um ondulado ou um cacho mais aberto, nós vamos voltar aqui com outro vídeo ensinando uma outra maneira de fazer. Porque a cada cabelo a gente precisa de uma técnica específica para ter o resultado. Mas, no nosso caso, que somos crespos, temos cabelo cachinho bem apertadinho, o nosso cabelo ele cresce se elevando, ele cresce se levantando, né? Então, você não percebe a raiz. Você, quando olha o cabelo no geral, você só vê todas as pontas definidas. Como a raiz está toda levantadinha, você não vê, né, essa diferença de textura. E mesmo assim, as partes que aparecem, como está tratada com óleo ali, que a gente fez a xuxinha, fica muito bom. E é isso, meninas!